O filme, a ideia eu tive em 2011, mas era primeiro eram vídeos com pessoas com deficiência, mas eu não gostei muito e engavetei. E o Profanação é baseado no livro do Agamben, Profanações, em que ele coloca basicamente a questão de que tudo que é sagrado está nas mãos de Deus, do que é divino, e aquilo que é profanado é retomado às mãos dos homens. E, nesse caso, corpo com deficiência, né, o tema é o corpo com deficiência, que é tratado. Então, são 5 personagens, cada um com um tipo de deficiência. No caso, 2 têm o mesmo tipo de deficiência, que é baixa visão. Dentro dessa ideia, eu considero o corpo com deficiência um corpo sagrado, como um corpo intocável, imaculado, em que não se fala dele, não se olha, né, baseada em experiências tanto próprias como tanto eu como criança ou hoje como uma pessoa que tem deficiência. Quando você é criança, você olha uma cadeira de rodas, você quer olhar, a criança tem essa liberdade, né, essa espontaneidade, e que muitas vezes é repreendida pelos pais. Não olha que é feio, não pergunta isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Bom, nesse filme eu encarei o recurso de acessibilidade como linguagem, não como um recurso de acessibilidade. Então eu tinha o desejo de trazer ele para dentro da poética do filme, em que eu coloco tanto as pessoas que bom, a gente fala, né, os não ouvintes, os surdos, ou ouvintes, os cegos ou os videntes, estivessem na mesma situação de equidade, de apreciação de uma obra. Então, por isso que eu coloco aberto tudo, né? Eu coloco a audiodescrição aberta, a Libras aberta, e bom, a legenda normalmente é uma coisa que é um recurso que já é bastante conhecido, né, aberta. Então, eu encaro esses recursos como uma linguagem que podem colaborar na poética, na narrativa do próprio filme. Eu acredito que tenha bastante preconceito em relação a esses recursos, mas acho que por pura ignorância mesmo. E o diretor tem que entender que ele pode ter domínio total sobre isso. Aliás, ele deve ter domínio sobre isso, né? Eu mesma, como performer, já tive a minha primeira experiência como performer, tendo uma pessoa fazendo uma audiodescrição do meu trabalho. Eu tive total acesso a esse material e total autoridade sobre ele. Então, eu pude discutir, conversar com a pessoa que fez a audiodescrição para definir com ela as coisas que eram possíveis e as coisas que eu não queria que ela descrevesse de tal maneira. Né? Porque eu acho que a audiodescrição também tem muito a aprender com os artistas, né? De como a linguagem do artista tem que estar junto com a audiodescrição. É um trabalho enorme, mas eu acho que vale a pena, porque você tem um domínio sobre isso, né? E também aprende, que eu acho que conhecimento não ocupa espaço.